Georgiana. E o meu, Giovana. E esse é o podcast Materna Comigo. Esse podcast é feito por duas mães de sol, onde o nosso objetivo é trazer luz para o maternar em conjunto. Através desse podcast, a gente quer dar voz a todas as mães. Mães que se sentem julgadas, silenciadas. Aqui você vai poder trazer suas frustrações, seus medos, suas inseguranças, suas histórias de superação, de forma anônima ou não. O nosso intuito é que você se sinta à vontade e acolhida através da rede de apoio que nós queremos criar aqui. A partir dos relatos que vocês forem trazendo pra a gente vai ler eles aqui e a gente vai trazer um convidado ou não, dependendo da situação, pra gente poder ler e comentar, trazer alguns conselhos e também ajudar vocês a alinhar as expectativas de vocês junto com a realidade que vocês têm hoje. Isso, lembrando que nós não somos profissionais, não somos psicólogas, somos apenas mães que querem ser ouvidas e escutar outras mães também. E claro, que se você precisar desse apoio psicológico, a gente vai orientar para que você busque. Isso mesmo, nós teremos parceiros responsáveis para a gente poder conseguir acolher a todo mundo. Esse é o nosso intuito aqui. Vamos lá? Vamos. Agora a gente vai começar esse podcast de uma forma bem descontraída. A gente quer esse piloto se apresentando, mas a gente não vai fazer no formato normal, a gente vai se entrevistar aqui. Então eu vou começar te perguntando, amiga, como se eu não te conhecesse. Vamos lá. Antes de você ser mãe, você é mãe de quantos? Vamos lá. Eu sou mãe de uma, eu sou mãe da Sol. Quantos anos ela tem? Ela tem 1 ano e 4 meses e a jornada é essa, de 1 ano e 4 meses. E antes desse 1 ano e 4 meses, antes de você engravidar, o que você pensava sobre a maternidade? Passava pela sua cabeça ser mãe? Ou era uma coisa que você não queria? Sinceramente, amiga, nunca nem cogitei. A única coisa que passava pela minha cabeça era a minha mãe mesmo. E assim mesmo, a nossa relação não era muito boa, então eu nunca quis ser mãe. Nunca tinha pensado, mas aconteceu. Não foi planejado, mas foi desejado. E é isso. E você acha que talvez essa sua relação complicada com a sua mãe tenha, de alguma forma, feito com que você não desejasse ser mãe? Ou era uma coisa porque você queria ser mais livre? Eu acho que pode ser um pouco da falta de boa relação que eu não tive com a minha mãe. Hoje a gente tem uma boa relação, né? Eu falo antigamente. E com certeza também pelo momento. Hoje eu tenho 27 anos, mas na época eu tinha 26. Acho que era 26. Então eu era muito nova, queria viver muito ainda, então a maternidade não era algo que cogitava na minha cabeça. Mas depois que aconteceu, eu também, ao mesmo tempo que eu me sentia nova, depois que aconteceu, eu me senti um pouco velha para pensar em aborto. Eu quis ter a filha por isso também, não vou mentir. Tá, então vamos lá, me conta aqui primeiro. Como que foi quando você descobriu que estava grávida? Você já estava namorando? Isso. E aí? Eu e o meu esposo, a gente já morava junto há mais de 2 anos. E aí, eu sempre tive ovários policísticos. Então, vários médicos falavam pra mim que eu não poderia ter filho. Então, eu sempre fui tranquila. A gente não usava camisinha, eu não tomava anticoncepcional. A gente só morava junto e tinha fé. tinha uma... É isso. Tinha fé e uma vida sexual ativa. Normal. Então, aconteceu, né? Eu nunca achei que poderia acontecer justamente pelos médicos falarem que o ovário não tinha nem chance. Se eu quisesse ter filho, eu teria que fazer um tratamento de gravidez. Então, eu tava bem tranquila, realmente. Mas veio. Eu acho que essa coisa Depois assim de 2 também da gravidez não planejada, é uma coisa assim que nunca passa pela cabeça de quem engravida, né? Então, eu também, as minhas gravidezes não foram planejadas. E é uma coisa que a gente precisa falar também, porque antes da gente engravidar, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Realmente. A gente nunca pensa que vai acontecer até acontecer. Realmente. Então, a gente precisa, talvez, dar mais atenção para esse assunto também. Questão de educação sexual nas escolas, né? Com certeza, E amiga. tudo mais. Acho que agora eu também quero te perguntar, né? Então, quantos filhos você tem? 3. Mesmo? E como foi cada maternidade? Conte-me um pouco mais sobre. Vamos lá, eu tenho hoje 26 anos,
Sou uma mãe jovem, assim como você, né, amiga? Não acho ainda que eu tô velha pra isso. Eu acho que agora que era pra eu estar começando a ter, mas que bom que foi na época que foi, porque agora eu já me sinto mais preparada também para conduzi-los daqui pra frente. Quando foi o primeiro filho, O meu amiga? primeiro filho, eu engravidei com 16 anos. Eu já namorava o pai dele, já fazia 2 anos. E eu tomava anticoncepcional, mas eu parei assim uma semana antes, porque o anticoncepcional estava me dando alguns efeitos que não estavam sendo legais pro meu corpo. Aí parei para começar a fazer o tratamento do que eu estava tendo. Uhum. E em questão assim de uma semana, que foi assim, quando aconteceu relação sexual, engravidei, mas também não passava pela minha cabeça que eu estava grávida. E quando a minha menstruação começou a atrasar, sei lá, atrasou 2 dias, o pai do Lugero virou pra mim e falou assim: Uai, será que você não tá grávida? Você não parou de tomar o anticoncepcional? Aí eu, tipo assim, claro que não, tá doido? Ele falou assim: Não, então vamos comprar. A gente vai ali na farmácia, a gente compra e você faz, beleza. Detalhe, eu tava indo pra igreja no momento, porque eu cantava no louvor. E aí lá, na hora que eu cheguei pra ensaiar, o ensaio era tipo às 4 e o culto começava às 6. A gente tava lá ensaiando, me deu vontade de fazer xixi, fui no banheiro, linda, maravilhosa, 16 anos de idade. 16 anos de idade. Fiz o teste de gravidez sozinha no banheiro da igreja, com o louvor lá tocando no fundo. Nossa, que pânico. E na hora que eu olhei, assim, falava 5 minutos pra dar o resultado, foi, sei lá, 5 segundos ou menos. Apareceu lá Já dois tava rosa. risquinhos. Eu, é claro que tá errado isso, a negação, né? A negação tá errado, não pode estar certo. Não pode estar certo. E já comecei a pensar, assim, primeiro eu realmente pensei, não estou grávida. Depois eu realmente comecei a pensar em aborto, quis abortar. Porque na minha cabeça não era uma coisa que passava. Eu não queria ser mãe. 16 anos, né? E o seu 16 namorado tinha anos. quantos? O meu namorado já tinha 21. Pois é, né? Eu tinha 14 anos, ele tinha 19 quando nós começamos a namorar. Eu comecei, né? Eu perdi minha virgindade com ele. E nossa vida sexual também aconteceu, igual Era ativa. acontece. Uhum. Mas como ele já estava bem mais na frente, ele já era formado e já tinha, né, uma estrutura financeira, eu não. Eu estava no ensino 16 médio. anos, né? 16 anos. Eu estava no terceiro ano do colegial. Então, pra mim, foi muito, muito, muito choque. Eu não queria. Foi, tipo assim, umas 2 semanas fazendo teste atrás de teste, querendo confirmar se eu tava grávida ou não. E detalhe, eu não podia fazer exame pelo SUS, porque eu precisava, não, nem pelo SUS, nem por lugar nenhum, sozinha, sem acompanhante, sem meu pai. Você era menor de idade. Porque eu era menor de idade. Então foi um rolê pra eu conseguir fazer um exame de sangue sem que meus pais soubessem e confirmar realmente que eu tava grávida. Contei pra eles depois que eu resolvi realmente ter meu filho. Foi um processo? Foi um processo, eu estava bem decidida que eu não queria, mas ao mesmo tempo não tinha muitas informações sobre aborto e minha família sempre foi muito conservadora, então era uma coisa muito conflitante na minha cabeça. Uhum. E no dia, assim, até cheguei a ter acesso a algumas informações assim que poderiam levar a que eu fizesse realmente o aborto, mas no fim das contas, um dia antes assim de eu realmente tomar a decisão, eu encontrei uma amiga minha no aniversário dela e a mãe dela teve ela muito jovem, com a mesma idade que eu estava grávida do Uhum. Lugero. E ela veio me contar, eu abri meu coração com ela, que ela percebeu que eu não estava bem. Uhum. E ela me falar como que foi para ela compartilhou comigo da história dela, de como foi para ela também, quando ela estava jovem. Eu me senti tão acolhida ali, eu acho que foi o meu primeiro momento, assim, de realmente contato com outra mãe que me acolheu. Porque a minha, no momento da gravidez, foi um choque muito grande para ela. Nesse momento foi quando eu aceitei e falei, bola pra frente. Mas eu não gostei de ficar grávida, você gostou? Nossa, não, eu odiei ficar grávida. Mas eu acho que a gente tem que voltar só um ponto. Você falou sobre aborto, a gente sabe que, né, no nosso país não é legalizado, mas é muito importante a gente trazer à tona de que não é legalizado, mas é super fácil o acesso, principalmente para quem tem condições financeiras. A gente Então tá... pode falar, amiga, desculpa. Continua. A questão do aborto é algo que é extremamente elitizado no país
E é algo que nós, como mães, eu pelo menos como mãe, acho que é um dever a gente trazer esse assunto à tona. É importante porque a gente pode falar, ai, nunca passou. Passou sim, em algum momento, passou na sua cabeça, na vida. Então a gente tem que entender que o corpo da mulher não é uma propriedade do Estado e que nós temos que escolher o que a gente quer fazer dele. Então, legalize o aborto já. Exatamente, assim, com certeza a gente precisa falar sobre isso e a gente vai trazer muitos temas polêmicos aqui. E principalmente falando sobre gravidez não planejada, é lógico que passa pela cabeça de muitas o aborto e muitas chegam a realizar o aborto. E isso não quer dizer também que a gente não ame nossos filhos incondicionalmente. Isso quer dizer que nós somos mulheres reais, né? Mulheres reais que nunca tivemos contato com isso e por isso que a gente está querendo realmente trazer esse assunto à tona, porque eu não escutei isso antes de ficar grávida, antes de tudo. Eu não sabia como que era o processo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa falar sobre também. Eu tava grávida, eu tava querendo abortar e eu não me sentia à vontade para falar sobre isso com ninguém. Porque eu ia ser julgada, Sim. eu ia ser apontada assim. Lógico que hoje a gente pensa, graças a Deus que eu não abortei, Sim, né? Assim, claro. lógico. Eu mesma, Georgiana, não abortaria, Claro. porque eu já tive 3, né? Se eu quisesse. Já tá bem claro que você não aborta, né? É, Você tem 3 eu não filhos. aborto. Ai, E morri. assim, é essa a situação. Mas temos aí, vamos falar então agora sobre a gravidez, que depois eu falo sobre o meu segundo filho. Tá bom. Como foi o processo da gravidez pra gente? Ah, sim. Durante Nossa. a gravidez. Então, amiga, como você contou um pouco do início da sua, eu também fiquei em choque. Eu tive até um sangramento no dia que eu descobri, porque eu fiquei realmente extremamente nervosa. Eu fiz o primeiro ultrassom, o médico falou que não era pra gente se acostumar muito, era pra esperar o próximo ultrassom pra confirmar. Então foi bem tenso esse início de gestação. E não só no início, mas no decorrer e principalmente no final, pra mim a gestação foi extremamente desconfortável. Foi péssimo. E eu entendi na pele aquela frase da física, que 2 corpos não habitam o mesmo espaço. As mulheres são heroínas por conseguirem isso, gente, porque, nossa, é extremamente desgastante, é extremamente. A gente fica, lógico, sobrecarregada, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que tem essa questão negativa, na minha cabeça também passava, nossa, olha o poder que eu tenho como mulher, como ser humano, de criar um outro ser humano dentro do meu próprio organismo, sabe? Então eu sempre ficava nessa dualidade, principalmente porque quando a gente vira mãe, a culpa materna vem junto, né? É, Tudo é culpa, a gente fica Tudo. culpada. Se a gente deita na cama, não, mas eu tô culpada porque eu tinha que estar lá lavando a louça. exatamente. A culpa vai em todos os momentos. Outro episódio de culpa materna. Não, a culpa materna vai ter que ser um dos primeiros aqui na temporada, porque eu acho que é um sentimento que mais assola a gente, porque a gente realmente é muito cobrada. Mas voltando aqui na questão da gravidez, eu realmente senti isso mesmo que você falou, dessa questão da potência, dessa questão assim de. Mas você não achava muito louco? Eu ficava viajando muito, assim, tinha hora que eu parava, eu falava assim, gente, tem um dedo, eu tô fazendo um dedo aqui dentro de mim, sabe? Tipo, Completamente. tem uma unha crescendo, um órgão, como que eu tô fazendo isso? Completamente, amiga. Igual eu falei, eu pensava, ao mesmo tempo que eu ficava desconfortável, né? Porque eu também pensava completamente nisso. Nossa, olha o poder que eu tenho. Eu criei outro ser humano dentro de mim. E principalmente hoje, quando eu vejo a Sol, eu fico, meu Deus, foi eu que fiz. É aquela coisa de mãe, É muito clichê, impressionante. mas é muito real. É Mas gente é que fez mesmo. impressionante Ainda mais mesmo. dentro da gente. Dentro da gente. Não, esse negócio de realmente gerar é muita loucura, né? E assim, cada minha gravidez foi diferente, mas nenhuma das 3 eu me senti, sabe, bem. Eu acho que são muitas mudanças no nosso corpo e tudo de bom, assim, acho assim, vitaminas, que a gente tem no nosso corpo, coisas que a gente come, tudo vai pro bebê, a energia inteira vai para criar um bebê. Então, a gente fica sem. Eu, pelo menos, eu não conseguia fazer nada. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, lavar uma louça, fazer uma comida, nada. Eu parei de trabalhar grávida. Eu não conseguia, simplesmente. Tem umas grávidas que eu até admiro.
que Eu elas não vai parei até o em final. momento nenhum, nem Parabéns, depois que eu amiga. parei. Mas é porque eu sou social media, então social media eu trabalhava de home office. Aham. Mas mesmo assim, né? Nem dentro do hospital eu parei. Mas enfim, É, faz não. parte da vida da pobre. Eu acho que Aquelas- cada gestação foi diferente. Eu não trabalhei assim também, mas foi peleja, que eu também costurava, né? Então, Mas costurar amiga, grávida era uma a coisa coisa. mais impossível do mundo. Você conseguiu voltar a costurar? Porque, né, eu também sou costureira, mas, amiga, eu não consigo chegar perto da máquina. Amiga, eu travei bastante em relação à costura, porque é uma coisa que precisa de muita concentração e com o menino puxando, gritando, e aí você faz um trem e vai e dá errado. Eu A costura tentei. vai na É, diagonal. eu tentei esses dias, eu fui fazer uma pence. Pence, pra quem não sabe, é quando tipo, tá larga a calça e a gente vem aqui atrás e dá uma Apertadinho. apertadinha. Ao invés de fazer atrás, eu fiz na frente. Ó, ficou perfeito. E eu tava pronta pra sair, sabe? Só faltava fazer uma pence. Era uma pence, uma coisa que eu fazia em 2 minutos. Na hora que eu vi, aí tinha que descosturar. Eu falei, ai, quer saber? Eu fechei a máquina, mas assim, tá lá. Eu ainda quero voltar, Eu porque amo moda, amo costura. E vem aí, né, amiga? Vem Também, quem aí. sabe, uma marca de roupas Sol. Não, mas eu acho que rola. Mas assim, no momento, hoje eu não consigo costurar também, tô bem travada. E bem difícil. Mas a gente tava falando sobre a sua maternidade agora, segunda. Ou você não vai falar? Vamos falar, Vamos então. falar. Que eu acho bom já deixar todo mundo inteirado, né? Porque eu sou mãe de 3, cada um dos meus filhos é de um pai diferente e cada um deles veio de uma forma muito inusitada. Como eu falei, o meu primeiro filho, eu tive ele com 16 anos. O meu segundo filho, eu engravidei do meu amigo gay. E é isso, amiga, né? Vamos contextualizar, porque assim, nossa, Quantos como anos você assim? tinha? Engravidou Já? do amigo gay? Eu tinha 20 e o Luigi nasceu, eu já tava com 21. 21. 21. Mas eu só pra contextualizar como é que foi essa história. Então, o primeiro com 16 e o segundo com 21. O primeiro com 16, eu tive o Lugero. Casei com o pai do Lugero, quando ele tinha tipo uns 2 anos, ou seja, fiquei com o pai do Lugero uns 6 anos seguidos. Mas logo depois que a gente casou, como eu era muito jovem, e aí veio toda essa questão da maternidade, eu tava naquela pira de tipo assim, meu Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu quero buscar, eu quero ir atrás de alguma coisa pra mim. Eu entrei numa depressão pós-parto muito grande, que eu não identifiquei na época, não me sentia bem pra falar sobre isso também com ninguém. E a forma que eu encontrei de lidar com isso foi fugindo. Literalmente, eu me divorciei, fui viver a vida, adoidada, assim. Como ele já tinha uma estrutura, já tinha uma casa, tinha carro, tinha faculdade, emprego, tudo, eu não tinha nada. Eu tinha acabado de sair do 3º ano do colegial. Eu tava prestando vestibular, assim, Enem, pra tentar entrar numa faculdade. Tive que fazer o Enem grávida, foi péssimo. Entrei pra faculdade de filosofia também, não consegui concluir. E a faculdade de filosofia me deixou bem doida também, porque vai mexendo com a nossa cabeça. Fiquei muito mais deprimida, entrei no álcool total. Eu lembro dessa época. Eu acho que foi aí que a gente se conheceu, né? Foi. Olha só, quem diria, Quem né, diria, amiga? né, amiga? Tantos anos depois. Mas enfim, aí eu era muito amiga do Max, que é o pai do Luigi. E a gente, sei lá, a gente tava bêbado, né, gente? Todo mundo bêbado, tesão, sei lá, acontece alguma coisa, né? Aí o povo fala, ah, ele não é gay. Gente, ele é gay. Mas já tinha acontecido antes? Amiga, Seja sincera. amiga já tinha acontecido antes, Bomba! mas sempre a gente tava bêbado. A gente sempre tava bêbado. A gente nunca rolou de tipo assim, ai, te quero. Mas nem sem, Não. não sem camisinha. Não, era sempre com camisinha. Até porque, assim, né, a gente não tinha nada junto, assim, né? A gente saía junto e aí quando ninguém arranjava nada na noite, Step. sabe, acontecia. Sim. Mas quem conhece o Max pode falar que ele realmente é gay. Ele é gay. Ele é gay. Ele é gay. Ele é gay. gay. Um ótimo cabeleireiro, inclusive. É. E o Luigi é a cara dele, amiga. Você acha? Nossa, Sabia que ia ser polêmico esse comentário, mas eu acho ele a cara dele. O sorriso é igualzinho.
Ah, amiga, mas todo mundo falou que dos três o Luigi é o que mais parece comigo. Agora Eu acho você a tá sua falando. bonita. Ah. Mas não sei, não sei. Não, Enfim, tudo bem, enfim. então. Mas o Max é bonito também, então. Ah, é? Então deixa, assim. Mas eu e o Max, a gente tem umas Todos coisas os seus filhos são parecidas lindos, também, amiga. é. Enfim, hoje eu e o Max nós somos amigos ainda e tal, só pra deixar esclarecido, por isso que O eu tô pai do citando Lugero, ele. vocês têm... Lugero? Lugero. Lugero. Vocês têm alguma relação? De, de pai e mãe só, Certo. assim, a gente comunica o necessário. Certo. Agora o Max, vocês já são amigos. É, eu e o Max, a gente tem uma ótima relação, e, enfim, é bem mais fácil quando a gente tem uma relação mais fluida, né, com os pais das crianças, mas a coisa que eu mais acho difícil na maternidade é ter que dividir a criança com o pai. Às vezes nem dividir, mesmo estando junto. O pai, às vezes, atrapalha, entendeu? Não ajuda. Eu não tenho local de fala pra falar sobre maternidade separada, porque eu sou casada com o pai da minha filha, a gente já tá junto há 5 anos e a gente mora junto, desde antes de ter ela. Mas, realmente, independente se mora junto, se mora separado, o maternar é o maternar e o paternar é o paternar. Mas o maternar Eu acho que muito rola mais também. E eu tive que aprender a pesado. lidar com isso também, porque como eu sou mãe de dois filhos com pais separados, né? Eu sempre tive. Mas assim, no Agora você é caso, casada, eu né? sou casada Lógico, é verdade. com o Ai, atual. desculpa. Mas enfim, voltando aqui Uhum. pra parte do Luigi. Engravidei do Luigi também. Assim que eu engravidei do Luigi, eu não pensei em aborto dessa vez. Eu fiquei muito chocada, porque também não era o que eu queria. O Lugero tinha acabado de fazer 3 anos. Então, você sabe que 3 anos é a fase que a criança vai ficando mais independente. Que aí você vai poder também fazer suas coisas, né? Voltar à sua carreira. Eu ia voltar a estudar, eu já estava começando ali. E aí, grávida de novo. E mesmo assim você nunca cogitou o aborto. Não, da segunda vez nem passou pela minha cabeça. E aí falei pro Max, contei pra ele. Mas antes de contar, eu falei assim, Max, vamos numa balada que tinha aí, eu nem lembro o nome. Que aí eu falei assim, minha última noite de curtição antes do mundo saber que eu tô grávida. Porque depois que as pessoas sabem que você tá grávida, elas deixam de te olhar como uma mulher. É outra coisa que eu acho que também a gente tem que comentar. Porque Total, a mulher, podemos. a grávida, ela vira um objeto da sociedade, né? Parece que todo mundo tem o Praça direito de pública. encostar, todo mundo Praça tem o direito de dar pública. opinião. Até quem não é mãe. Todo mundo se vê no direito de palpitar. E não só durante a gravidez, né? Depois da gravidez também. Eu acho que a mãe também é só palpite o tempo inteiro. Mas eu acho que grávida é um trem difícil mesmo. Porque Nossa. depois que você tá grávida, as pessoas elas nem falam com você direito, assim, parece. Eu lembro, assim, que o povo falava assim comigo, ah, gravidinha vai comer um docinho. E eu ficava assim, amiga. Eu não sou um neném, gente. Eu só tô grávida. Eu só tô grávida. Aí rolava Ai. aquelas piadas, tipo assim, ah, tá comendo por 2, né? Uhum. E eu ficava, tipo, só Ai, eu deixa ficava com comer. muito ranço na minha época das pessoas me encostarem. Nossa, Porque parecia é o que eu era, pior. igual você falou, praça pública. Praça pública. Todo mundo se sentia. E as pessoas muitas vezes nem olhavam no meu olho, amiga. Ela já vinha assim, ó. E eu Direto ficava, na gente. barriga. Don't touch me, bitch. Eu odiava também. Nossa, teve uma vez que eu tava andando na rua e uma colega do Glauco, assim, que eu nunca tinha visto na vida, ela simplesmente parou, assim, enfiou a mão assim na minha barriga. Ai, que coisa linda. Eu falava, gente do Nossa, céu, me dava tanta pânico. vontade de falar, assim, mas na hora você fica sem reação, parece. Ah, realmente, isso é uma coisa que eu, igual a gente tá falando aqui agora e tudo mais, mas que quando eu tava grávida eu também às vezes ficava sem reação. Mas acho que eu ficava sem graça pela pessoa, sabe? É. Aí eu ficava sem saber como eu reagia. Mas isso é até uma coisa que a gente precisa falar. Gente, Alerta. não pega na barriga das grávidas. Não encosta em coloca. ninguém, gente. Ele não põe a mão em ninguém sem permissão, entendeu? Isso é uma violação. Não é a grávida, a mulher, a criança, sabe? Tudo. Qualquer pessoa, respeite o espaço dela. Se ela te der permissão, lamba. Se não, don't touch, entendeu? Por favor. Principalmente não, barriga de grávida. Não dá. encosta. Não encosta. Não encosta. Se quer sentir bebê chutando, ai, posso sentir?
né? Pergunta antes, porque sinceramente, ai, nossa, aflição hoje em dia, Deus me livre. Nossa, nem fala, amiga. Enfim, Não sinto saudade. voltando. Você sente saudades, Não amiga? sinto saudade. Eu fico impressionada quando eu vejo, assim, por exemplo, no meu Instagram, tem umas mães que falam assim, ai, que saudade do barrigão. Já viu Não isso? julgo, mas também nunca seria essa pessoa. Não, eu também não julgo. Eu até queria ser, sabe? também. Mas eu vejo minhas fotos grávidas hoje, Eu eu fico, fico meu Deus, como eu fui tão decepcionada. angustiada. Eu falo assim, gente do céu, como que foi? Mas é uma loucura também, né? Porque eu engordei 20 quilos. Quanto você engordou? Amiga, eu não sei exatamente, mas acho que foi 20 pra mais. Eu engordei. cheguei a médica me falar que tive que ir na nutricionista. Tive que ir na nutricionista fazer dieta, porque eu falei, tô grávida, foda-se, vou comer tudo que eu quiser. Ah, eu também falei. Ah. E eu sou dessas também. Eu acho que se você tá grávida, você tem que comer. o que Eu você- também. A não ser que você tenha alguma restrição, lógico, né? Tem. Ela falou que eu tava engordando muito, tinha o risco de eclâmpsia, sabe? Ah, entendi. Mas não cheguei a ter, lógico, claro que não, mas comi tudo que eu quis e eu recomendo todo mundo comer tudo que queira. Aproveita, gente. Quando tá grávida, é o melhor momento que a gente tem pra comer sem culpa. Mas sem risco de saúde, pelo amor de Deus. Já, sei lá. Mas sem falar da queimação que dá depois, né? Você não sentia, não? O quê? Queimação? Nunca senti, amiga. A única coisa que eu senti foi no início da gravidez, quando eu descobri, eu gorfei um pouco. Mas foi tipo assim, no primeiro mês. Você não passou mal? Não passei mal. Ai, amiga, então você é muito privilegiada. Ah, porque mãe de menina, solita, você passava mal? Uai, eu passei mal simplesmente. A gravidez gestação toda, mas você deu inteira. aquela doença, não deu? Ou Que não? doença? Não, Não? tive nada. Minha Tem gravidez uma foi doença que tem um nome, que toda mulher, depois a gente Eu acho descobre que o era nome. depressão mesmo. Ai, Eu acho que eu fiquei bem bad, assim, quando eu descobri. Porque quando... Aí, vamos lá, né? chegando aqui no terceiro filho. Luigi já tinha 3 anos. Também tava chegando, quase fazendo os 3 anos. De 3 em 3? De 3 em 3, é um ciclo. Quantos a Solita tá? Quantos anos? Não, amiga, eu tô loqueada. Se bem que assim, né? Vai saber. Nunca se sabe. Mas enfim, o Luiz já estava com 2 anos e 8 meses quando eu conheci o Glauco, o pai da Solita. E pela primeira vez eu me permiti me relacionar, assim, com uma pessoa. Porque desde do meu primeiro filho, eu até tive alguns relacionamentos, mas nada que eu apresentasse meus filhos, nada que fosse uma coisa assim realmente séria. Uhum. Então, quando eu conheci o Glauco, foi aquela coisa assim, aquela paixão, aquela coisa linda. E ele, quando a gente se conheceu no nosso primeiro encontro, a nossa pauta, uma das primeiras foi a seguinte: ele falando pra mim, olha, eu não posso ter filhos. E o fato de você já ter 2, sabe? É uma coisa assim que eu tava pedindo assim para Deus, uma mulher que já tivesse filhos, para eu poder ter a oportunidade de paternar também, né, assim, na medida do possível. Aí você falou, perfeito, estéreo, perfeito. Nossa, e eu falei assim, gente, esse homem veio dos céus para mim, porque ele não pode ter filho. Eu não E ainda quero gosta mais. de criança, Ele né? quer ter filho. Eu não posso mais, eu não quero mais ter. Então, assim, casou perfeitamente. Literalmente. Já tenho 2. Casamos. Lindos, mas grávida. Enfim, 2 meses de namoro. Lindos, né? Assim, naquela atividade. 2 meses de namoro, todo mundo paixão. sabe como que é. Muita paixão mesmo envolvida. E aí, no Natal, na noite, na véspera de Natal, tomei uma taça de vinho e percebi que ela não desceu. Minha menstruação já estava atrasada, fiquei muito tonta. E você sabe que eu não fico tonta com uma taça de vinho só. Com certeza. Então, com uma taça de vinho, eu já estava, assim, muito, muito, muito louca. E no outro dia eu acordei numa ressaca, eu virei pro Glauco e falei assim, olha, eu estou grávida, porque eu já sabia, eu já tinha ficado grávida 2 vezes. Terceira vez. Né? E aí eu tava sentindo exatamente as mesmas coisas da gravidez. Dor no peito, enjoo, aquele mal-estar e aquela sensação de, tipo assim, quero morrer. Era o que eu sentia. Então eu virei pra ele e falei assim, tô grávida e a gente vai precisar comprar um teste. E aí ele foi e botou fé, assim. Mas ele realmente tinha já feito espermograma. O pai dele como é que fala?
O pai dele é urologista e eles já fizeram vários exames. Ele tinha 0,05% de chance de engravidar. Ele já teve outros relacionamentos que ele tentou ter filhos e não. Era pra não ser, né? Ou seja, Nessas horas que a gente acredita em Deus. realmente era pra ser. Então, mais uma vez, eu não cogitei aborto também. Eu simplesmente falei, venha. Mas eu fiquei muito triste, porque tava na hora de eu curtir minha vida. Eu já tinha tido 2 filhos, muito jovem, e eu tava dedicando toda a minha vida ali pra maternidade. Por mais que eu tenha saído ali por um período, foi um período muito curto, foram 6 meses. Então, assim, e mesmo assim eu ainda tinha contato com o Lugero sempre. Então, quando eu finalmente encontrei uma pessoa para dividir a vida, eu falei, agora vamos viajar, agora vamos, sei lá, sabe? Vamos se amar e tal. Grávida. De novo. Você nasceu pra terceira. ser mãe, pra maternar comigo, com É você. isso, materna comigo. Ai, amiga. Ai, mas é isso. Então, assim, por isso que eu falo que eu não duvido. Eu estou laqueada, cortei as trompas. Mas, sei lá, do jeito que eu sou, vai que regenera. Mas agora também, se vier, eu já tô até mais em paz, sabe? Porque eu acho que antes eu ficava com tanto medo que eu acho que o medo que atraiu também. E eu não tinha aprendido tudo que eu precisava aprender. Mas agora eu acho que eu tô Hoje no aprendendo. terceiro filho. No terceiro filho, eu me sinto mais madura e mais preparada também, entendendo também o que é a maternidade, porque às vezes a gente pensa que ser mãe é sobre educar, é sobre criar uma pessoa. E aí a gente descobre que na verdade ser mãe é um mergulho para dentro. Você entra em contato ali com os seus maiores medos, suas maiores inseguranças. Até porque tem um ser humano na sua responsabilidade, né? Exatamente. Então, se você não se conhecer, como que você vai ensinar o outro, né? Total. Eu levo o maternar, assim... Eu li um texto esses dias e eu achei muito interessante, que fala que o maternar é um monólogo, né? A gente Você me vive mandou ali esse naquele texto. monólogo com a criança, mas que o que vale a pena é a criança, que ela tá ali por você também, entendeu? Mas eu acho que, assim, a gente criar um filho é uma coisa que, igual você falou, a gente não tá criando ele pra gente, né? A gente Não. tá, assim, eu pelo menos levo a criação da Sol pensando no futuro dela em comunidade. Como que Com como que eu quero certeza. que ela seja na comunidade, o ser humano? Lógico que, né? Ela tem 1 ano e 4 meses, então por enquanto tá fácil. Mas Vai o ver intuito quando é chegar esse, os criar pro 9. mundo, vamos dizer assim, né? Como as nossas mães falavam antigamente. Não criar pra gente, mas criar para o mundo. Mas tem aquele ditado assim que todo mundo conhece, mas que é uma coisa que eu sempre falo, é que leva uma vila inteira para criar uma criança. Sim. Então não é só nosso. O maternar, ele é, lógico assim, né? O maternar é das mães, mas o cuidar, a responsabilidade não pode recair só em cima da gente. Exatamente. O criar, ele envolve o pai, ele envolve as professoras da escola, ele envolve todas as outras pessoas que estão ao redor. Toda a Então, rede de apoio, né? toda a rede de apoio, todo mundo tem que estar ali criando essa pessoa. Sim. Então, assim, hoje eu vivo uma experiência de o pai do Lugero mora com ele e ele tem uma madrasta. Uhum. E eu vejo ele de 15 em 15 dias. Essa madrasta também ama o Lugero. Uhum. E ela também cuida do Lugero. Uhum. Então, assim, Ela é uma rede de apoio. ela né? é uma rede de apoio e a gente tem que pensar assim, quanto mais pessoas amam o meu filho, Melhor. mais ele vai estar seguro em sociedade. Mas eu acho que assim, também tem a questão de assim, beleza. Eu não concordo que a criança seja uma propriedade do Estado. Apesar de que porque, né, um dia ela vai ser um futuro adulto e tudo mais. Mas eu acho que, com certeza, a gente tem que ter uma rede de apoio sólida, mas que a gente consiga manter a comunicação sólida. Porque como que você não tem uma comunicação com a sua rede de apoio para você conseguir saber o que ela tá passando pro seu filho, o que não tá passando, entendeu? Então, se tem uma coisa que eu vejo que é importante também, eu vejo até no falo do meu maternar, com a Sol, e hoje eu trabalho presencialmente, então ela vai pra minha sogra, vai pra minha mãe, vai pro meu pai, vai pro meu sogro, pra eu poder trabalhar.
E o que eu gosto de manter com eles é o diálogo sempre, trazendo o que é importante pra mim, o que é importante passar pra ela. Porque eu vejo muitas coisas que eles fazem que Não é o que você nunca faria. na vida. E eu sei também que eu não consigo controlar isso. Mas o que eu tento fazer como mãe? Eu tento manter um diálogo racional com a outra pessoa. Então, se eu vejo que às vezes meu pai se altera com ela porque ele é mais ríspido, eu falo, olha, para e pensa, quem que é o adulto da situação? É você, então fala com calma. Sabe? A gente às Então, vezes tem que educar as pessoas para educar os nossos filhos. mas é exatamente isso que eu tô cansada, entendeu? Porque eu acho que essa educação, ela tem que ser uma educação mais generalizada e menos, Só a sabe, gente. só entre nós, só entre as pessoas que vão ficar com os Antigamente, nossos filhos, porque senão a gente vai se desgastar ensinando ali o tempo inteiro. Então, até por isso que o podcast foi uma ideia para a gente disseminar essas ideias todas, para que não só as mães escutem, né? Todo mundo tem que entender que o criar é coletivo. é verdade, antigamente, nas tribos, as crianças eram criadas pela tribo inteira, né? Em comunidade, com todo mundo cuidando da criança, porque ela tava ali na tribo e tudo mais. É Mas uma eu, coisa que hoje a gente se perde pelo capitalismo, né? Pelo o formato que a sociedade criou, mas que realmente, quanto melhor e maior a rede de apoio, mais tranquilo a gente consegue ficar, né? com certeza, porque assim, igual você falou, antigamente as crianças eram criadas pelas tribos, majoritariamente femininas. O trabalho do Lógico. cuidado sempre foi mais direcionado para esse lado feminino. Uhum. Mas até hoje ele continua e hoje aconteceu uma mudança que agora as mulheres entraram também no mercado de trabalho, só que elas não deixaram de ser mães, de ter filhos. Uhum. Então elas estão com mais cargas, Sim, elas sobrecarregadas. estão muito mais sobrecarregadas, porque antes elas já estavam sobrecarregadas, porque só o trabalho do cuidado em cima delas é muito, mas ali elas pelo menos partilhavam entre si. Mas agora a gente está cada vez mais sozinha, principalmente depois da pandemia. A gente está cada vez mais para dentro Uhum. e cada vez menos tendo esse real apoio, assim, esse real. E é esse o nosso intuito, criar uma rede de apoio fixa, que você consiga comunicar os seus problemas, trocar ideias com mães que têm problemas também. Então, esse é o nosso intuito aqui com o podcast. Trazer a rede de apoio para algo real, né, amiga? Porque às vezes eu senti muito isso durante as minhas maternidades. A gente precisa falar. A gente guarda essas coisas pra gente e essas coisas vão virando uma coisa muito, sabe? Não dá pra gente controlar aquilo. Então a gente precisa falar também sobre isso com gente que entende a gente. Não adianta a gente querer falar, por exemplo, eu queria muito falar às vezes com meu marido. Ele não vai me entender, Não vai. infelizmente. Assim, por mais que eu precise falar, explicar e ele tente me entender, ele nunca vai conseguir me entender. Uhum. Então nós estamos aqui para escutar vocês, para entender vocês e para tentar confortar o coraçãozinho de vocês. Isso, a gente quer criar esse espaço confortável e seguro para trocar ideias sem medo de julgamentos, né? A gente tá aqui para isso, para você se sentir livre, para falar o que você quiser do seu maternar sem ser julgada. Não tem romantização da maternidade aqui, não tem também julgamento por nada, é só sermos mães juntas e trocando ideias. É isso, e uma coisa importante, não tem romantização, mas eu queria falar uma coisa importante, que a gente quer, o nosso intuito também é trazer um pouco de leveza para o maternar, porque a gente se perde também muito reclamando, sentindo essa culpa. Então aqui a gente quer o quê? Identificar aquilo que é estrutural, aquilo que é da sociedade patriarcal, aquilo que a gente pode mudar, e a partir disso a gente alinhar as nossas expectativas e conseguir caminhar de forma que a gente não se sinta frustrada e também não desconte essas frustrações nos nossos filhos ou nas nossas vidas, que a gente possa caminhar para frente, seguir em frente E com o que a gente principalmente tem, juntas, né? juntas. Não se sentir sozinha.
nós trouxemos para vocês um pouco de uma conversa que eu acho que a gente teria na nossa casa, mas a gente quer que vocês se sintam como se a gente estivesse mesmo em casa, conversando com amigas. A gente quer essa intimidade. A gente quis trazer aqui de uma forma mais descontraída, falando um pouco sobre a gente como mãe. A gente ainda vai falar a gente como profissional, porque não somos só mães, mas vem aí em outro episódio. E é isso, galera. Então, nosso intuito é esse, que seja algo íntimo, que você se sinta à vontade, mesmo da sua casa. A gente quer que você siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é Materna Comigo Podcast. E as outras redes também, né, amiga? Os próximos episódios nós traremos profissionais para poder falar também com respaldo profissional sobre vários assuntos. E a gente quer te convidar também, né, amiga? E a gente também quer convidar vocês para vocês mandarem a história de vocês. Pode ser a história de como você engravidou, algum medo, alguma frustração, alguma culpa que você sinta. Simplesmente um desabafo. Manda pra gente, de forma anônima ou não, deixa isso bem explícito. A gente vai colocar o e-mail lá na bio do Instagram. E aí vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, mandando a sua história. E aí, se você quiser que deixe anônimo, a gente não vai colocar o nomezinho de vocês, pra gente poder realmente trazer e falar sobre isso, porque a gente acha que acontece só com a gente e não é. Exatamente. O DM do Instagram também tá aberto. Vocês se sintam à vontade para falar o que vocês quiserem. Se escutou o podcast e sentiu alguma coisa e quis compartilhar, tamo aberta. Insights, feedbacks, né, amiga? Tamo aqui para aprender, fazer trocas. É isso. E é isso. É o que estamos buscando, trocas. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Assim, a gente poderia ficar horas falando aqui, né? Sim. Mas ainda iremos. Mandem também temas que vocês gostariam de ouvir. E é isso. Nós vamos mandar todo... Como é que é? Todo domingo? A gente vai soltar os episódios todos os domingos na plataforma do YouTube e do podcast. Só quero lembrar também, né, que a gente tá gravando o podcast aqui no Age Studio, que é no Age Glória, em Uberlândia. Esse estúdio perfeito, com a estrutura em folha. Gente, a estrutura aqui impecável. Você pode fazer a gravação no sofá, a gravação em mesa, do jeito que você preferir. E não é só podcast. Eles gravam música também, de tudo. É o estúdio, Haja Estúdio. Vou deixar o arroba aqui pra vocês e depois vocês entrem lá pra acompanhar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo e até a próxima. É Fala. isso, gente. Obrigada por nos assistirem, pela paciência. Estamos aqui abertas a feedback. Muito obrigada. E é isso. Materna comigo? Materna com a gente.